Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: o governo quer empréstimo para ampliar vagas em creches no estado. Colegiado debate modernização da segurança pública. A Assembleia celebra 80 anos do Aeroclube do Espírito Santo. Na primeira sessão da semana, o destaque foi o início da tramitação de projetos. Em um deles, o governo pede autorização da Assembleia para contrair financiamentos e destinar os recursos para melhorias na logística e educação infantil. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes. Nesta segunda-feira foram lidas duas mensagens do Executivo que solicitam autorização para o governo contrair empréstimos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Seriam 280 milhões para o programa Eficiência Logística e outros 73 milhões para ampliação e melhorias da educação infantil. Ambos começam a tramitar e seguem para análise nas comissões permanentes. O deputado Vandinho Leite destacou que os empréstimos precisam ser bem avaliados para não levar o Estado ao endividamento. É claro que, olhando o mérito importante para o desenvolvimento do nosso Estado, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas o que tem me chamado a atenção é que recentemente nós aprovamos 2 fundos aqui na casa, provenientes aí, os recursos provenientes dos royalties de petróleo, e que não há nenhum óbice para que esses recursos sejam utilizados tanto na educação infantil ou qualquer outra área de educação, quanto esses recursos do fundo seriam utilizados também para infraestrutura logística, de tal forma que não faz nenhum sentido, na minha opinião, endividar o Estado para esses investimentos que estão sendo tratados agora nesses 2 empréstimos. 5 projetos de autoria parlamentar também começaram a tramitar nesta segunda-feira. Eu destaco a proposta que pretende priorizar a implantação de escolas integrais em regiões com altos índices de vulnerabilidade social. O autor é o deputado Sérgio Majeski. As escolas de tempo integral recebem muito mais investimento do que as escolas regulares, o que é um erro, né? Porque essas escolas de tempo regular, se elas recebessem também o mesmo investimento, com certeza elas apresentariam um outro tipo de rendimento. E olha que as escolas de tempo integral no Espírito Santo, até agora, não tem se mostrado, em termos de índice de resultado, de IDEB ou de ENEM, um resultado melhor do que as escolas regulares. Isso é uma questão que precisa ser avaliada também. Mas como essas escolas, a tendência é que elas ofereçam, então, mais opções para os alunos que frequentam ali, como aula de música, teatro e não sei mais o quê, então que a prioridade fosse para aquelas áreas onde os jovens têm estão em estado de vulnerabilidade muito maior do que nos demais, porque isso me parece meio óbvio, então, né? Porque são essas pessoas, são esses jovens que correm maior risco, né? Se não tiverem um atendimento melhor, né? Então, por isso a nossa ideia. Agora, sempre lembrando que não adianta eu instalar apenas a escola de tempo integral se eu não oferecer condição para esse menino frequentar. Porque, por exemplo, a escola de tempo integral para ensino médio, muita gente precisa trabalhar, precisa arranjar um estágio, etc. Se eu não conseguir dar suporte para que esses jovens frequentem, eles não vão frequentar também, porque eles precisam começar a trabalhar muito cedo. Então, por isso que eu digo, a política educacional, ela não se limita a oferecer a vaga, a oferecer um tipo de modalidade de ensino. Eu preciso também dar suporte, sobretudo para aqueles que estão alijados, né, do processo socioeconômico do Brasil e do Espírito Santo, para que eles possam efetivamente frequentar essas escolas. Também começou a tramitar projeto de lei que prevê alterações na estrutura organizacional do Ministério Público, com reflexos nos vencimentos e no plano de carreiras dos servidores efetivos e também no quadro de cargos comissionados. Ainda no expediente, 2 requerimentos para tramitação de urgência foram aprovados. Um para projeto do Tribunal de Justiça e outro para a matéria do deputado Gandini, que trata de prevenção a catástrofes, com treinamento de evacuação de emergência nas escolas públicas e privadas. Tornar a gestão da segurança pública mais eficiente.
Esse foi o ponto central da reunião do colegiado que trata do assunto na casa. Especialista na área falou sobre a necessidade de mudança nas normas que tratam das polícias no estado. A comissão também ouviu categorias da segurança pública. Modernização da segurança pública. Esse foi o tema de palestra do advogado criminalista Roberto Antônio Darós Malaquias, convidado da Comissão de Segurança. O advogado falou aos deputados sobre a importância de atualizar a legislação referente às polícias e reestruturar as corporações. Muito mais de que equipamentos modernos, se precisa uma estrutura de gestão moderna. No Brasil o governo brasileiro gasta 105 bilhões de reais por ano em segurança pública, isso representa 6% do PIB, e isso proporcionalmente nos estados é a mesma coisa. É uma verba semelhante à da educação. As duas áreas são carentes, mas a segurança pública é ainda maior. Por quê? Porque os índices de criminalidade, eles flutuam ao sabor de mais ou menos recursos aplicados. E isso tem que mudar com uma nova gestão, com reestruturação. E para isso tem que se rever toda a doutrina e utilizar a ciência policial para mudar uma estrutura legislativa que está ultrapassada. O fundamento da Polícia Civil Capixaba é de 1951 a lei, e a lei complementar 3.400, mais recente, veio alterar, mas ainda assim precisa de uma nova estrutura legislativa que dê à Polícia Civil e a mudança também num regulamento da Polícia Militar para torná-las corporações mais eficientes. Ao lado disso, as forças auxiliares. Muita coisa precisa mudar. Por exemplo, o trabalho das guardas civis municipais, que o legislador constituinte trouxe como uma atividade de cuidar dos bens e serviços da municipalidade, eles já conquistaram o direito de uma corporação policial que atua como polícia comunitária. Mas eles não têm estrutura legislativa nenhuma que os acolhe. Então eles estão jogados ao tempo, cuidando de uma maneira heróica da atividade de segurança pública. O colegiado ouviu também as demandas das categorias ligadas à segurança pública. O representante da Polícia e dos Bombeiros Militares elencou 3 temas que, segundo ele, precisam de mais atenção: salário, saúde e previdência. Hoje a principal demanda para nós hoje é a valorização do profissional, das vidas, tanto da polícia e do bombeiro militar. Então, passa por elas a questão salarial. Hoje nós ocupamos o incômodo último lugar em remuneração para as polícias e bombeiros do país. Também nós temos uma questão muito importante hoje, que é a questão da saúde. Os nossos policiais e bombeiros militares vêm passando por uma pressão muito grande. Há uma epidemia de autoextermínio a nível Brasil, e aqui no Espírito Santo nós estamos vendo isso de uma forma mais grave, pós-fevereiro de 2017. E ainda nós temos um debate muito importante, que é a questão da previdência dos nossos policiais e bombeiros militares. Nós somos o único estado que desde 2008 já vivemos uma reforma da Previdência, temos uma alíquota previdenciária diferenciada em relação aos outros estados, e somos a única polícia e bombeiro a trabalhar 35 anos. Perdemos nossa paridade, nossa integralidade, e nós precisamos dar condições aos policiais e bombeiros militares para que eles possam entregar um serviço de qualidade para a sociedade capixaba. É inadmissível tratar profissionais de tamanha importância sem o devido respeito, sem a devida atenção. Lembrando que nós lidamos com vida. Então o policial e o bombeiro militar valorizado é um serviço melhor, e quem ganha mais com isso em tudo é a sociedade capixaba. O presidente eleito do Sindicato dos Policiais Civis também falou sobre a reforma da Previdência e destacou a necessidade de instituir uma carreira única na corporação. Segundo ele, investigadores e agentes de polícia desempenham funções semelhantes e recebem remunerações diferentes. A carreira única está sendo discutida no Brasil todo, E nesse ponto a gente vem tentar trazer aqui para essa comissão para que a gente tente convocar uma audiência para a gente falar sobre esse projeto. É um projeto onde onde a polícia será reestruturada nesse sentido, o policial entrará na base e chegará até o topo da carreira a partir do momento que ele conseguir alcançar os critérios e as normas que estiverem no caminho. Eu acho que vai ser um grande ganho para a sociedade, porque você vai pegar... o que acontece hoje? Você investe muito no policial, o policial tem um investimento forte, faz um trabalho de eficiência no decorrer da sua carreira, mas chega um patamar que ele fica estabilizado. Então nós temos que aproveitar esse conhecimento, essa capacitação que o policial tem e transformar ela
para benefício da sociedade capixaba. O deputado delegado Danilo Baiense, que preside a Comissão de Segurança, fez um balanço dos trabalhos. A reunião foi muito produtiva hoje. Nós recebemos respostas da Procuradoria-Geral da Justiça com relação à reunião anteriormente, a audiência pública que tivemos em Cachoeiro do Itapemirim. Nós tivemos hoje uma série de deliberações com relação à audiência pública de Aracruz, que foi muito produtivo. O doutor Roberto Darós também abrilhantou os trabalhos aqui com a sua palestra. Os representantes de categorias também tiveram a oportunidade, né, de se pronunciar aqui com as suas reivindicações. Certamente na próxima sessão nós iremos votar aqui as reivindicações que foram feitas em outras audiências públicas, inclusive da audiência pública em Linhares, e chamando a atenção aqui para a solicitação que nós fizemos à Polícia Civil quanto às armas armazenadas nas nossas unidades policiais. A intenção da Comissão de Segurança é auxiliar para que essas armas sejam destruídas o mais rápido possível. Existe unidade no Estado do Espírito Santo que tem mais de 800 armas. Existe fórum no Estado do Espírito Santo que tem mais de 3.000 armas armazenadas. Por medida de segurança, nós não podemos nem citar onde é, mas é muito lamentável que isso ocorra e lamentável também a resposta que nós recebemos. Nós vamos fazer, conforme foi deliberado, uma nova solicitação à Polícia Civil com um prazo estipulado e caso não haja resposta convincente à comissão, nós iremos convocar aqui a presença de representantes da cúpula da Polícia Civil. O fantasma do desemprego tem preocupado trabalhadores do sistema público de transporte. Isso porque o governo do estado anunciou mudanças no sistema de cobrança de passagens nos novos ônibus do Transcol com ar-condicionado, que passarão a contar com a bilhetagem eletrônica. O projeto que tramita na Assembleia pretende assegurar a presença de motorista e cobrador em todos os coletivos. A autora da proposta é a deputada Janete de Sá. Nós já tivemos com esse projeto tramitando nessa casa na legislatura passada. Ele passou em todas as comissões, foi para a sanção do governador e, lamentavelmente, foi vetado. Com a ameaça dos ônibus com refrigerado, de terem uma bilheteria única, ela ser utilizada sem a presença do cobrador, que já era uma preocupação nossa, essa ameaça já existia, nós representamos o projeto, onde torna obrigatória a presença do motorista e do cobrador de passagem nos veículos de transporte coletivo. E por que nós fazemos isso? Porque hoje a licitação que foi feita para os ônibus da CETURB, que são controlados, são administrados pela CETURB, eles vêm no seu bojo da licitação, tem a presença, é pago, ela foi feita com os valores inerentes à presença do motorista e do cobrador. E no nosso entendimento isso não pode ser alterado, porque o povo pagou a licitação e quando ela foi ganha com este escopo, com esta leitura. Então não há o que se mudar, mas nós apresentamos a lei para termos a garantia dessa proibição. Nós estamos num período de vacas magras, de mais de 13 milhões de desempregados no país, universo enorme de desempregados no estado do Espírito Santo. Não há o que se falar em retirar o cobrador de ônibus, que é uma peça-chave para a segurança no transporte coletivo. O motorista está no volante, o trocador no controle da roleta e também dando uma segurança aos passageiros, porque um coopera com o outro na segurança do ônibus. Portanto, além do cobrador ser um empregado, um trabalhador necessário na cobrança de passagem, ele é necessário também para que o motorista não desvie sua atenção da trafegabilidade de conduzir o ônibus, porque ele sabe que ele tem um outro colega ali no interior do ônibus que dá essa sensação de segurança para os usuários do sistema Transcol. Foi em 1939, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, que o Espírito Santo ganhou seu aeroclube. A Assembleia Legislativa homenageou os 80 anos da instituição, dedicada ao ensino e à prática da aviação civil. A função social do Aeroclube do Espírito Santo foi enaltecida durante sessão especial realizada pela Assembleia Legislativa em comemoração aos 80 anos da instituição. Um dos integrantes mais antigos, Alfredo César, de 84 anos, compartilhou um pouco da sua história no local. Ele ingressou no Aeroclube em 1953. São 67 anos de vivência na aviação do Espírito Santo.
Os aeroclubes do Brasil foram criados com finalidade de formação de piloto e finalidade social, prestar auxílio às populações carentes, assim, necessitadas assim, como em enchentes, né, que nós já praticamos muito esse tipo de ação, né? Não tem no Brasil um aeroclube que tenha as nossas condições. Você tem no Brasil um aeroclube que produz mais pilotos, porque está em região mais populosa, como São Paulo, Porto Alegre, mas com essa qualidade de vida social e de aviação, como a gente, é difícil ter. O evento, proposto pelo deputado Dr. Hércules, foi realizado no Aeroclube localizado na Barra do Jucu, em Vila Velha. O parlamentar ressaltou a qualidade do trabalho da instituição. Muita gente acha que o Aeroclube é um clube de elite, e na verdade não é de elite. Evidentemente tem aqueles que têm os seus aviões aqui por hobby, mas também mesmo esses aviões, aqueles proprietários, pilotos, que tem um avião aqui como hobby, esses aviões eles servem muito em época de alguma enchente, algum acidente, eles têm condições de se deslocar mais rapidamente que qualquer outra viatura. Então o Aeroclube tem um papel muito importante também na escola de aviação, porque aqui forma vários pilotos, que tem piloto hoje na aviação internacional que foram formados aqui. Então, na verdade, nós queremos valorizar o Aeroclube, os 80 anos do Aeroclube, mostrando o lado social, o lado importante também, profissional, do nosso Aeroclube do Espírito Santo, que está aqui em Vila Velha. O Aeroclube do Espírito Santo é uma associação civil sem fins lucrativos. Já formou mais de 1.300 alunos, entre pilotos e comissários de bordo. São 80 anos realmente de instrução, sem nunca ter tido um acidente fatal com nenhum aluno nosso. Isso é praticamente inédito, né, nessa área, que é uma área de risco, todo mundo sabe, mas que nós, com muita responsabilidade, estamos cuidando muito bem, e cada vez mais. A edição do Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Acompanhe as ações da Assembleia também no portal de notícias e pelas mídias sociais. Eu agradeço a sua companhia e até o nosso próximo encontro.